Web Rádio Devotos de Santa Luzia. Nossa missão é evangelizar. Salve Jesus, salve Maria. Olá, irmãos e irmãs, nosso segundo dia clamando Espírito Santo. Vamos pedir hoje, de modo especial, o dom do entendimento ou inteligência, pedindo ao Espírito Santo que venha nos iluminar e nos conduzir neste momento, a nossa oração. Nos unimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A catequese do Papa vai nos dizer assim: o dom do entendimento ou inteligência nos ajuda a penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e entendê-las. Por ele, o cristão contempla o mistério da fé. É um entendimento diferente daquele que o teólogo obtém pelo estudo, o que é penoso e lento. O dom da inteligência é eficaz, mesmo sem estudo, é dado aos pequeninos e ignorantes, desde que tenham grande amor a Deus. Um irmão leigo franciscano disse certa vez a São Boaventura, o doutor seráfico: felizes vós, homens doutos, que podeis amar a Deus muito mais do que nós, os ignorantes. Respondeu-lhe Boaventura: não é a doutrina alcançada nos livros que mede o amor. Uma pobre velha ignorante pode amar a Deus mais do que um grande teólogo, se estiver unida a Deus. Por esse dom conhecemos os nossos pecados e a nossa miséria. Os santos, quanto mais se aproximam de Deus, mais tiveram consciência de seu pecado ou de sua distância de Deus. Então pensamos nesse dia que o Espírito Santo se derrama sobre nós, nos concedendo o dom do entendimento, da inteligência, para que nós possamos assim estar mais unidos a Deus e buscar essa intimidade com nosso Senhor todos os instantes de nossa vida. Rezemos o nosso terço do Espírito Santo, pedindo a Ele que se derrame sobre todos nós, sobre todos aqueles que fazem parte de nossa família, da nossa história, sobre toda a humanidade. O Espírito Santo possa conduzir a vida de todos nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Receberei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo,
Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Finalizemos este nosso terço rezando uma salve, Rainha, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, para que o Espírito Santo venha encher o nosso coração, a nossa mente, conduzir os nossos passos, nos conceder este dom do entendimento, da inteligência, para que nós possamos crescer em amor e intimidade com o nosso Deus, que nós possamos permanecer unidos ao nosso Senhor e fazer tudo o que for de sua vontade, tudo para a maior honra e glória de nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Que pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre nós, sobre toda a humanidade, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Fiquem todos com Deus e esperamos você amanhã para novamente nos unirmos em oração, pedindo o Espírito Santo.